hoje o assunto é como a gente pode ganhar mais dinheiro com o treinamento facial. Resumindo, é isso mesmo. O tema é esse. Então, se você está aqui, a gente vai discutir juntos possibilidades da gente conseguir monetizar mais com o treinamento facial. Nada mais justo, né, gente? Se você está investindo em estudo, em cursos há um bom tempo, e você tá ainda com medo, né? Ai, preciso cobrar mais caro a minha sessão, tem esse tipo de dúvida na cabeça, ou como é que eu posso, já que eu tô com todo esse saber agora, como é que eu posso colocar isso a meu favor e conseguir ganhar mais, né? Então a ideia é a gente falar sobre isso, tá bom? Vou esperar mais pessoas entrarem. Enquanto isso, pega aí um caderninho, eu vou dar algumas dicas. Enquanto isso, eu quero saber uma coisa. Conta pra mim, você trabalha no Pilates, na yoga, no treinamento funcional, na dança? Coloca aqui pra mim, pra eu poder entender mais ou menos o cenário e direcionar, oi Geraldo, a conversa mais pra vocês, tá bom? Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu gravei hoje uns vídeos super legais de conteúdo pra vocês que são da comunidade, que tô empolgada com os vídeos que eu gravei e tô querendo compartilhar aqui com vocês. Pilates, deixa eu ver mais, tem gente da yoga, yoga e massagem, treinos de flow, tá. Fisioterapia, yoga. Oi, Vera. Vamos ver mais aqui. Eu tô pedindo para vocês colocarem a sua especialidade. Terapia manual. Oi, Glau. Então, o assunto hoje é discutirmos como poder monetizar mais com todo esse saber que a gente tem se dedicado, que é o treinamento facial. Cíntia, físio e dança e capoeira, tá bom. Agora, outra pergunta. Quem aí tá com dificuldade ou tem medo de aumentar o valor da sessão? Isso eu recebo muito essa pergunta. Como que eu faço, Ana, para aumentar o valor da minha sessão? Estela, tudo bem? Educadora física. Tereza, bem-vinda. Vamos ver aí. Bruna. Olha lá. Então, eu tô perguntando aí quem tem dificuldade de aumentar o valor da sessão. Várias pessoas. Isso é uma coisa comum, né? Acho que todo mundo já passou com esse tipo de problema. Mas vamos lá. Você que... Gente, o Instagram, ele tá muito esquisito. Ele não chama as pessoas. Então, coloca aí no aviãozinho, chama alguém para participar dessa live, ou coloca um coraçãozinho aí para chamar mais gente, tá bom? A Glau falou que perdeu totalmente o medo, reajustou todos os valores. Aê, Glau! Glau faz parte da mentoria. Bom, vamos começar então pelas formas com que a gente pode tirar mais proveito financeiramente do treinamento facial ou dos estudos que você vem fazendo aí da face, tudo que envolve o assunto fáscia. Bom, então vamos lá. Uma das formas é o seguinte: o treinamento facial, ele abre a possibilidade na tua agenda de trabalhar com uma especialidade nova, que provavelmente você vai ser o primeiro a trabalhar aí na sua cidade, né? Que é o treinamento facial. Sobre o treinamento facial, eu quero falar o seguinte. Pera, deixa eu ver aqui. Não cobra... Tá. Entendi que você escreveu aqui, viu? Sue Faria. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, ele vai... Número 1, vai abrir na sua agenda uma possibilidade de uma especialidade nova no seu estúdio, que se chama treinamento facial.
Tá? Como é que eu indico para você começar com essa modalidade nova? Começa aos poucos, colocando talvez 2 horários, tá? Aulas de 30 minutos. Gente, não precisa ser uma aula de 1 hora. A aula de 30 minutos é uma aula super versátil. Ela vai ajudar aquela pessoa que tem 1 hora para almoçar, mas quer fazer alguma coisa, então ela pode fazer meia hora de exercício e meia hora almoçar. Ela vai ajudar as pessoas que não têm tempo, tá? E que ficam com a consciência pesada porque não conseguem fazer exercícios. Então, o treinamento facial de 30 minutos ajuda muito essas pessoas. E essa aula eu recomendo que seja em grupo. Por quê? Porque uma aula em grupo, nesse sentido, um motiva o outro. E o treinamento facial é um tipo de modalidade que é legal fazer em grupo, tá? E que dá para fazer em grupo. Então, essa é uma possibilidade. Coloca aqui para mim quem de vocês já tem a especialidade de treinamento facial na grade de horário. Não tô falando pilates junto com fáscia. Tô falando de um trabalho específico de fáscia na grade de vocês. Alguém aí já tem isso? Eu acho que são poucas as pessoas que têm e eu acho que vocês precisam começar a colocar isso, tá? Eu sei que aqui em São Paulo a Márcia Gramami já tem isso. Inclusive eu tô ajudando a instalar esse tipo de serviço lá. A Estela, putz, que legal, Estela, que você tem, eu não sabia. Muito bom saber. Então, tá vendo, gente? Aos poucos, as pessoas, elas estão colocando esse tipo de trabalho. Clarice, Clarice, vão colocando esse tipo de especialidade na grade de horários de um estúdio, tá? Dá para fazer em grupo e dá para fazer online. Usem e abusem do online. A Cíntia tem um programa dela ótimo, tá? Olha lá, a Estela já tá fazendo online, tá? Muito bom. Número 2, eu vou pegar o treinamento facial e eu vou fazer com que a minha sessão individual de fisioterapia ou de pilates seja um plus, seja mais, mas precisa cobrar mais por isso, tá? Então, quando eu uso o treinamento facial para implementar uma sessão individual, seja de físio, seja de treinamento funcional, cabe a você a valorizar esse tipo de expertise que você está oferecendo para o teu cliente. Primeiro, ele tem que saber o que é fáscia, ele tem que saber a importância que é trabalhar a fáscia, saber que você está estudando isso já há um tempo, investindo, e que você está aplicando o seu saber nele. E aí, eu tenho certeza que ele vai entender o porquê que essa sessão, ela vale mais que uma sessão que não contempla isso. Então, o treinamento facial, no exemplo número 2, serve como uma ferramenta para diferenciar a tua aula individual e assim fazer com que você possa cobrar mais, ok? Muito bom. Vamos pensar numa terceira alternativa. A terceira alternativa é talvez você ser uma pessoa que vá oferecer, por exemplo, eu tenho o meu método que é o Fáscia Connector. A gente está criando agora aulas de 30 minutos de Fáscia Connector, ok? Aonde você vai entregar para cada cliente seu um Fáscia Connector, então você vai revender um produto meu e você já vai ganhar com esse produto meu, já ganhou revendendo, e você vai oferecer uma aula diferente, né? Uma aula que o seu cliente vai se encantar. Por quê? Porque tem um tecido, porque a gente vai trabalhar a fáscia. Os clientes gostam de novidade, né? E se essa novidade é respaldada com justificativas, com saber, com intenções que fazem sentido, o valor da aula fica em segundo plano, tá? Então é legal você pensar sobre isso. Você tem como revender o produto e você tem como colocar na tua grade uma modalidade diferente que trabalha a fáscia.
tá? Em tempos de pandemia, é sempre bom cada um ter o seu Fascia Connector, né? E depois, gente, uma coisa que funciona muito, que eu vejo que meus clientes gostam muito, é trazer independência do cliente com o Fascia Connector. Ele vai lá, pega, olha lá, a Estela falou que trabalha presencialmente com o Fascia Connector e a cliente amou. Pega e dá uns exercícios para ele, tá? E aí ele vai levar o Fascia Connector, que é dele, vai fazer o exercício em casa, vai ficar empolgado, mantém essa motivação, volta para a aula com Fascia Connector e faz uma aula presencial ou online com você. O que eu quero dizer aqui? Educar o teu paciente a ser independente com as ferramentas que você dá para ele é extremamente importante. Valoriza a tua sessão, valoriza o teu trabalho e te reconecta e conecta você com ele através de uma coisa chamada confiança, ok? Ótimo. Outra coisa que eu acho que vocês podem fazer, que eu faço e que valoriza muito, uma aula que a gente fala que contempla a face. Eu monto um kit, gente, o kit é o maior sucesso. Então, na primeira sessão que o meu aluno vem, o que eu faço? Eu entrego para ele um kit. Esse kit tem o Fascia Connector, 2 bolinhas desse tamanho e um rolo, tá? A bolinha e o rolo você pode comprar na Decathlon, né? Colocar nesse kit e eu falo, olha, a gente vai usar esse kit para nós durante as aulas que a gente vai fazer, seja online ou presencial. Então, eu vendo esse kit para o aluno fica feliz e a gente usa esse kit. Ele permite com que a gente faça vários exercícios que incluam a temática fáscia, tá bom? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou chamar alguém aqui. Então, eu já dei algumas dicas de como é que você pode começar a inserir o treinamento facial aí no seu contexto, no seu estúdio, na sua clínica, né? E como é que você pode rentabilizar mais usando o treinamento facial. Gente, não tenham medo de começar, tá? Uma hora tem que começar e que seja agora, tá bom? E é o seguinte, mas aí eu vou aumentar o preço. Gente, a gente tem que entender que quando a gente investe em estudo, tempo, para melhorar o que você vai oferecer para o teu cliente, isso tem um custo e ele tem que ser repassado. Isso é normal, isso tem que ser repassado, né? Se o seu cliente sabe que você é uma pessoa que está investindo, que está estudando, que está se dedicando para trazer bons resultados para ele, ele não vai se importar de pagar R$ 50 a mais ou X reais a mais, porque se ele vê valor no que você oferece, tá tranquilo, tá? E uma das formas de você mostrar valor é mostrar o que você está fazendo, educar ele em relação àquilo que você está fazendo, porque hoje todo mundo quer saber o que está acontecendo, o que está rolando, por que você está fazendo, e você vender esse kit, né? O kit que eu falo, o kit da face, para poder usar essas ferramentas com ele. Agora eu quero uma pessoa aqui corajosa, mas que vai pegar essa oportunidade para conversar comigo e falar um pouco do seu negócio, falar um pouco das suas dificuldades para que eu possa ajudar, tá? Então, a primeira pessoa que aparecer aqui eu vou chamar. Vamos lá, gente, coragem, oportunidade. Olha só, da última vez eu chamei 2 pessoas que voluntariamente levantaram aí a mão e foi muito legal, porque disso saiu um estudo do caso, né, do negócio da pessoa. Tô podendo ajudá-la, a gente está implementando algumas coisas lá no estúdio dela e isso tem sido muito bom, tanto para mim como para ela. Então vamos ver, tem uma pessoa aqui corajosa. Estela, que bom, Estela é mega motivada, ela participa de todas as coisas que eu ofereço na comunidade Fácil. Oi, Estela, Bem, tá presente tudo, né? Eu fico tão feliz que eu sempre te vejo lá. Ontem eu te vi de novo na discussão de artigo. Conta pra gente, Stella, bem-vinda. Como é que está o seu negócio? O que você está implementando? O que está funcionando e quais as dificuldades? certo. Bom, por enquanto, eu ainda tenho um estúdio que eu dou aula presencial. Eu estou numa transição, né? E por conta da pandemia, eu comecei a dar aula online.
Então, eu estou fazendo um trabalho híbrido. Eu tenho alunos que fazem aula presencial e online. Eu tenho alunos que só estão no presencial e eu tenho alunos que só estão no online. Aí, quando eu comecei a fazer a certificação, faça na prática, como uma boa educadora física que sou, tem que ir para a prática, né? Então, assim, Que bom. de uma maneira muito metida, mas assim, né? Não, eu estou estudando, né? Eu falei para meus alunos, olha, eu estou fazendo um curso de fáscia e eu estou vendo, assim, eu me encontrei, porque eu sempre fui uma educadora física diferentona. Eu nunca gostei de trabalhar naquele método, não falando mal, mas estou falando de mim, né? Daquele método clássico, aquela coisa de ginástica, 3 séries de 15 e corrige o movimento, né? Meu trabalho já era diferentão. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, que eu me encantei, falei, gente, a minha praia, né? Nossa, até que enfim, demorou, mas achei. Que bom! E aí eu já fui para a prática. E eu falei para meus alunos, falei, olha, eu estou fazendo um curso, eu estou aprendendo, eu posso fazer vocês de cobaia? Como eles confiam muito em mim, que eles sabem que eu não vou fazer loucura com eles, né? Falo, claro, né? E assim, tudo que eu vou aprendendo, eu vou colocando, né? Então, assim, como meus alunos são alunos de ginástica, o que eu mais trabalho é a transmissão de força, né? Mas, assim, o mais importante é que a fáscia está me propiciando essa conversa do corpo integrado, né? Porque quem procura fazer ginástica é muito setorizado, né? Então, se eu estou trabalhando braço, é braço. Se eu estou trabalhando é perna. E o corpo não funciona desse jeito, né? Exatamente. Então, a fáscia Então, está me peraí, ajudando então, nisso. a sua porta de entrada foi, bom, abri o jogo, estou fazendo um curso de fáscia, estou encantada e quero repassar esse meu saber para você. Então, você começou abrindo o jogo. Depois você começou a educá-los, porque você, aprendendo o que você está aprendendo, você está passando para eles e você está educando eles em relação à fáscia, certo? E aí você começou a colocar os exercícios. E qual foi o resultado? O pessoal Estão gostou? Como é que... adorando, adorando. Um ou outro fala, não estou entendendo muito bem essa proposta, né? Então, aqueles que não estão entendendo muito bem, aí eu deixo em detalhes. Ou eu deixo no final da aula, ou eu dou um aquecimento facial e deixo o corpo da aula mais ortodoxo, vamos dizer assim. Porque eu senti que aquilo incomodou, porque a gente sabe que pode incomodar mesmo, né? Sim. Então, eu respeito. Aí, ontem, eu dei uma aula online para 2 alunas, né? Aí eu pedi para elas, elas têm bolinha em casa, né? E a gente trabalhou com bolinha, e eu tinha revisado da certificação umas aulas que você passou, daquele match 1, 2, 3, né? Eu estava lá no começo. Sim. Aí eu comecei, através daquilo e do que eu já aprendi, que está mais para frente, só sei, Ana, que foi assim, foram 30 minutos de aula, que assim, foi rolando assim, de uma maneira tão prazerosa, e foi uma aula vigorosa, né? E aí, no final da aula, depois fiz uma parte, né, mais de relaxamento também, facial, né? Aí eu pedi para elas definirem a aula com uma palavra, né, com uma frase, né? E aí uma respondeu que foi uma aula energética e a outra falou que foi uma aula divertida. Que legal. E eu fiquei muito Estela, feliz. foram 30 minutos de treinamento facial. 30 minutos. E dá super, né, Estela? Nossa. Dá conta, né? Nossa, aí meu marido chegou, na hora que ele chegou, eu tava assim, com sorriso até aqui. Aí eu falei para ele, eu quero isso para minha vida, porque hoje mesmo eu falei para uma aluna de ginástica de manhã, que ela chegou meio que batendo o pé, né? Por conta do horário, não sei o quê. Aí eu falei para ela, falei, olha, se não está sendo prazeroso fazer ginástica, não faz. Ela até assustou. Né? Uhum. E aí eu contei, né? Que eu tinha acabado essa experiência da noite, da aula. Essa minha aluna em específico, ela fala, então, essa aluna, Ana, ela está com problema no punho. Né? E a gente vem conversando, ela tem uma visão integrada, né?
Aí, num dia, me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, Estela, você não tem todo esse conhecimento ainda, né? Mas eu fui tateando, tinha sido depois de uma prática, né? De uma aula da quinta, da quarta e na quinta. Aí eu falei, Estela, relaxa, né? E aí eu comecei a passar, fui pensando nos trilhos e tudo, e fui passando para ela, não falei nada, que estava com ligação com o punho, nada. Aí isso foi no final de semana. Na semana seguinte, ela falou para mim: sabe aquela aula passada que você deu para mim? Você não vai acreditar, mas eu parei de sentir dor no meu punho. Olha que Aí eu legal. falei: é a dor na fáscia. É a dona Fácia, é. Porque meus Oi, alunos falam para mim, né? Ih, lá vem ela com a dor na fáscia de novo. oi, Estela, e você conseguiu levar o valor da sua sessão? Então, não, porque está fazendo parte do pacote, né, Ana? Porque, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito exigente, né? Então, eu falei, gente, eu me sinto uma estagiária. Ontem mesmo eu falei, olha, eu ainda estou no berçário, né? Eu sou estagiária, mas vamos juntos, né? Então, aí é uma questão de exigência minha, sabe? De falar, puxa, como é que eu vou aumentar o meu valor se eu ainda estou estudando? Bobagem, né? Não. Bobagem total, quero quebrar essa sua crença, tá? Bobagem total. Eu tenho te visto muito participando de tudo que eu ofereço na comunidade. Você tem uma pessoa que já é formada há muito tempo, tem uma bagagem na sua área enorme, você está agregando um saber, né? Você já tem condições total de cobrar mais caro. Você, Estela, essa crença de eu estou ainda estudando, não posso cobrar mais caro, eu também ainda estou estudando, a gente vai continuar a vida inteira estudando, né? A gente tem esse perfil de querer sempre estudar, atualizar, para se manter atualizado, para oferecer mais. Então, isso é uma crença que você deve desconstruir, né? Porque estudar não vai ter fim na tua vida, porque eu já vi que você é uma pessoa que curte, né? Mas o que você tem que entender é assim, eu já fiz a certificação, faça na prática 2.0. Eu estou envolvida diariamente na comunidade, eu estou em contato com a face diariamente, eu posso e devo cobrar mais. Você deve colocar no papel depois, uma coisa só para você, quanto que você já investiu no assunto face. E você vai ver que você já pode cobrar mais. Inclusive, você tem que traçar um plano. Vamos supor, investiu 5 mil até agora. Como é que eu vou reaver esses 5 mil com treinamento facial? Esse é um objetivo que você tem que colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, a chance de materializar é grande. E o próximo passo que você tem que dar, Estela, é assim, depois que acabar o pacote que você fez com as pessoas, você já mudar o seu valor. Porque você já tem várias justificativas, eles já conhecem os porquês e eles não vão reclamar, tá? Então, é preciso fazer isso, tá? Porque se você não começa agora com essa desculpa, que eu estou ainda estudando, você vai cada vez mais empurrando para frente e aí isso vai rolando, né? E tem que ter um start dela. Eu sei que start é dolorido, mas tem que ter, porque uma vez que você tem o start, pronto, aí vai, né? Aí a gente perde o medo, e aí a gente entende, corporifica que aquilo que a gente faz tem muito valor. Você está trazendo muito benefício para o teu aluno. Teu aluno veio com uma dor aqui e falou, olha, naquela sessão que você fez, acabou a dor. Quer benefício maior que esse? Né? E esse benefício veio através do seu saber. Então, isso tem que ser cobrado a mais. Então, a gente tem que desconstruir algumas crenças, tá? Verdade. E existe alguma outra dificuldade que você está encontrando, que você gostaria da minha opinião? Não, eu acho que essa é a minha maior dificuldade mesmo, né? Tá. Assim, sabe? Tem que quebrar essa crença, né? Assim, eu sei do meu valor, né? Eu sei o quanto, desde 1900 bolinha, que eu invisto, né? Na minha atividade profissional, né? Exatamente. E pelo pouco que eu te conheço, te acompanho, você é uma pessoa que já tem clientes que já tem muita confiança em você. Sim. Quando você tem clientes fiéis que confiam em você, seu trabalho tem muito valor, né?
E esse cliente não vai te abandonar porque você vai aumentar a tua sessão R$ 50 ou R$ 40 a mais, não vai. Porque ele sabe que para ele isso está sendo benéfico, né? Então, tem que dar o start. Eu quero que você dê o start e depois me conte. Pode deixar. Então, tá bom. Eu vou me despedir de você para chamar outra pessoa. Tá ótimo. Obrigada, tá bom? viu? Obrigada. Então, pessoal, olha só, a história da Estela, a gente consegue ver que as pessoas elas têm realmente esse problema com aumentar o valor, mas espero ter ajudado aí um pouco vocês, tá? Eu acho que uma boa forma é colocar no papel quanto você investiu em valor monetário no assunto fácil e pensar, eu preciso amortizar esse valor, né? Então, vamos supor, eu gastei 5.000, a minha sessão custa 200, quantas sessões eu preciso fazer de treinamento facial para pagar o que eu já investi? Isso já é um bom começo. Isso te traz para uma realidade do tipo, estou investindo, eu estou investindo tempo e dinheiro, e minha sessão não pode ter o mesmo valor de uma pessoa que não investe tempo nem dinheiro. Mais alguém aqui para conversar comigo sobre esse assunto? Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre essas possibilidades da gente aumentar a renda do nosso negócio com o uso do treinamento facial. Quem mais? Quem é que vai ser a outra corajosa do dia que vai pegar essa oportunidade de conversar comigo, falar um pouco do seu negócio e a gente poder entender como é que a gente pode ajudar? Então, enquanto a pessoa, vocês ainda não se pronunciam, para quem está entrando, a gente está falando de como a gente pode rentabilizar mais com o treinamento facial. E eu falei que a gente pode fazer isso dando aulas de treinamento facial, uma modalidade específica que pode entrar na tua grade, e essa aula pode ser de 30 minutos, não precisa ser de 1 hora. E se abre espaço para aquela pessoa que não tem tanto tempo para treinar. 2, fazer aulas em grupo, porque dá muito para fazer aula em grupo de treinamento facial, tanto presencial como online. 3, valorizar mais sua aula individual, valorizar muito mais a sua aula individual, saber trazendo mais benefícios. Aí a sua aula que custava X vai custar X mais. 4, ser uma revendedora, vender o Faça Connector, dar aula de Faça Connector, vender o Faça Connector para o teu aluno. Então, é outra forma. 5, criar um kit da face, onde você coloca alguns produtos, vende esse produto para quem está fazendo aula de face. É super motivador, né? É diferente, traz um diferencial. Você também pode, então, trazer benefício com esse tipo de instrumento, tá? Existe uma média de preço? Estela, varia muito. Eu sei que você está em São Paulo, mas existe uma variação de estado para estado, né? Em grupo, não sei quanto você cobra aula em grupo, mas eu aconselho você fazer um aumento de 30% do valor em grupo, de 30% ou mais no valor que você cobra em grupo e no individual também, tá? Então, coloca mais ou menos esse parâmetro, tá? Mas tem que olhar bem aí o mercado e ver como que está o seu mercado, tá? Mas, de uma forma geral, esse já é um bom começo, tá bom? Mais alguém para conversar aqui, gente? Todo mundo aqui? Quem quer conversar, falar do seu negócio, para a gente tentar implementar mais coisas para você poder rentabilizar com o treinamento facial. Vamos lá. Outra coisa que eu estou criando, que eu estou vendo que é importante, eu queria até a opinião de vocês, pessoal, é o seguinte: se torna muito importante nós educarmos o nosso paciente sobre o que é a face e por que treiná-la. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de passar isso para o aluno. Vocês achariam interessante ter um tipo de um e-book que você pudesse mandar para o teu cliente e aí ele se informar sobre o assunto? Coloca assim aqui para mim, isso é importante para mim, tá bom? Bom, ninguém mais quer conversar, tá todo mundo com vergonha. Bom, a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouco começa outra aula, tá? Mas me escreve aí se você achou interessante essa história do e-book educativo para o teu aluno. Sim, interessante, Geraldo, Bruna, muito. Eu acho super importante isso. Beleza.
Eu tô cada vez mais achando isso interessante e vou desenvolver para você um manual que você vai passar para o teu aluno, falando do que é fácil, de uma forma bem digestível, bem fácil de entender e bem aplicável, tá bom? Bom, quero convidar vocês todos a lerem comigo, a partir de maio, esse livro Born to Wall, escrito pelo James Earl, fazia parte do grupo do Tom Myers. A gente vai ler esse livro toda quarta às 15 horas. É um livro que está em inglês, mas eu vou traduzir. E eu vou fazer comentários sobre o olhar da face e da biotensigridade. Se você quer participar dessa leitura, o link está lá na bio, tá bom? Link do livro Born to Wall. Aí espero você. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Eu vou encerrar a live